Luiz, já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios, porque agora nós vamos falar das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, até porque ontem, na quarta-feira de cinzas, nós tivemos a 8ª reunião extraordinária e os vereadores discutiram e votaram muitos projetos. Nós tínhamos 15 projetos na pauta. E a gente começa falando de um projeto de lei do vereador Luiz Cirilo, que obriga a Prefeitura a dar transparência para informações sobre obras públicas em andamento. De acordo com a proposta, que segue agora para a sanção do prefeito, ou seja, ela foi aprovada em segunda discussão, a lei, e se tornar lei, o Executivo vai disponibilizar na internet, no site da Prefeitura, o nome de cada obra, o número da licitação correspondente à contratação da empresa responsável, o número do contrato, empresa responsável para executar a obra, o valor dela e a data e início da obra, entre outras informações. A gente lembra que durante a discussão desse projeto foi inclusive mencionado questões do BRT, obras trechos que já eram para ser terminados e não foram terminados ainda. Então, é mais uma ferramenta de transparência caso essa proposta se torne lei. E em primeira discussão aqui na Câmara, também foi aprovado o projeto do vereador Marcelo Silva, que cria o selo anticorrupção, que vai ser concedido às empresas que adotarem programas de integridade. A proposta tem o objetivo de sugerir a adoção pela municipalidade de mecanismos destinados especificamente a responsabilizar administrativamente as pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. A matéria foi amplamente discutida na tribuna virtual durante a 8ª reunião extraordinária e o vereador propositor defendeu o mérito da proposta. E é um projeto que está sendo construído em várias mãos, né? Um projeto que foi elogiado pela Secretaria de Gestão e Controle, pelo secretário Peter Panuto, e obviamente que no decreto regulamentador, já em discussão com o Poder Executivo, terão trechos que, se porventura a empresa falhar por A, por B, por várias situações, ela vai perder o selo. Isso é evidente. A matéria ainda vai passar por um segundo turno de votação e o resultado completo e a discussão de todos os projetos que estavam elencados na 8ª reunião extraordinária você encontra no site campinas.sp.leg.br. Quer rever a 8ª reunião extraordinária? Entra lá no YouTube da TV Câmara Campinas, está na nossa playlist. Bernabreu, e a gente continua falando sobre esta 8ª reunião extraordinária e agora com o trabalho dos parlamentares, a gente começa com o vereador Edson Ribeiro, que fala sobre a pavimentação de uma determinada rua. Os vereadores falaram no comunicado de vereadores. A gente lembra que a 8ª reunião extraordinária sempre tem esse primeiro momento. Antes da votação dos projetos, os vereadores podem usar a tribuna virtual para falar sobre um tema livre. E foi aí que o vereador Edson Ribeiro lembrou de indicações de sua autoria que beneficiaram moradores da região do Jardim Satélite Íris, Jardim Luiza, lá no distrito do Campo Grande. Nós já fizemos várias indicações e, com certeza, vai ser resolvido o problema. Inclusive, muitos canteiros que está o mato muito alto, eu já expliquei para muitos moradores, inclusive o canteiro do Jardim Lisa, até muitos canteiros tem por aí, estão muitos bairros. O mato está muito grande. E já fiz a indicação, já pedi para o órgão público para fazer uma roçagem, para poder o bairro ficar mais limpo. E graças a Deus, até agora estamos fazendo, aqui na Eduardo Magalhães também, próximo ao cemitério Parque das Flores, está muito alto o mato, já cortaram. Esse vereador vai agradecer pela indicação que fez ao órgão público, e graças a Deus já foram feitos. E ainda durante o comunicado de vereadores, o vereador Luiz Cirilo lembrou de uma luta antiga em que ele levou a demanda para a prefeitura, que culminou na última sexta-feira no processo licitatório para as obras de pavimentação e drenagem da estrada vicinal Walter Franco de Lima, a CAN 209, principal via de acesso a partir da rodovia Ademar Pereira de Barros, a Campinas Mogi, aos bairros Carlos Gomes,
Gargantilha, Monte Belo 2 e Recanto dos Dourados, entre outros. O parlamentar comemora a abertura do edital de licitação. Nós conseguimos abrir essa licitação no dia 25 de fevereiro. Ela vai ficar aberta até 24 de março. E no próprio 24 de março, no final do dia, conforme edital, poderemos saber se houve ou não interesse de alguma empresa em fazer a pavimentação de um trecho. O que eu defini com o secretário de Transportes, o então secretário de Transportes na época, e hoje o Barreiro ocupando outra pasta, foi que nós dividimos esses 11 quilômetros em 3 trechos. O primeiro trecho saindo ali próximo do pedágio até a ponte do Rio Atibaia. O segundo trecho da ponte do Rio Atibaia até a praça central ali da região do Carlos Gomes, uma região bastante conhecida. E o terceiro trecho da praça até o Solar das Andorinhas. Então, fazendo todo esse itinerário, evidentemente que toda a população fica contemplada. O vereador lembrou que a obra será realizada em partes devido ao montante conseguido através de emenda parlamentar. E pelos cálculos das secretarias envolvidas, Serviço Público e outras afins, constatou-se que dá para se fazer apenas um trecho, que é da saída ali da estrada que liga Campinas Mujimirim, próximo ao pedágio, até a ponte do Rio Atibaia. E eu tenho assegurado também, junto ao vice-prefeito Vanderlei de Almeida, que inclusive aprovamos um empréstimo junto ao Banco do Brasil, que tão logo essa verba fique liberada, parte dessa verba vai ser destinada ao terceiro trecho, que vai ligar o Solar das Andorinhas à Praça de Carlos Gomes. Ou seja, muito provavelmente nós teremos, dentro desses próximos 2 anos, os 2 itinerários, ficando apenas o trecho do meio, que precisa ainda se conseguir verba para concluir todo o trajeto do itinerário. A verba federal de 7 milhões e um pouco mais de 180 mil para a obra foi destinada a Campinas por meio de emenda do deputado federal Marcos Pereira. A contrapartida do município será de R$ 3.570.956. E a linha de ônibus a qual o vereador Cirilo se refere é a 350, Gargantilha, Estação Cidade Judiciária, que faz o trajeto nessa avenida que será, então, pavimentada. Agora, Mirna Abreu, infelizmente, no último fim de semana, câmeras registraram mais uma vez intolerância religiosa. E claro que este assunto também foi abordado durante a 8ª reunião extraordinária. E a gente tem acompanhado várias entidades sobre liberdade religiosa e tem se posicionado a respeito. E aqui na Câmara não foi diferente, porque a gente tem aí o que aconteceu no último fim de semana no Templo de Umbanda Filhos da Fé, que fica no Jardim do Lago, que sofreu um novo ataque de intolerância. De acordo com a entidade, há cerca de 1 ano tem ocorrido vários ataques. E olha, na Câmara, a vereadora Paola Miguel falou sobre essas ofensas e sobre a liberdade religiosa e pediu um posicionamento. As denúncias aumentaram 1.135%. E a intolerância religiosa é mais uma das faces do racismo que existe na nossa sociedade. E essa origem se dá justamente em 1824, quando, após a população negra deixar de ser escravizada aqui no Brasil, houve a proibição da prática da Umbanda e do Candomblé, que são religiões africanas, que são aquelas que mais sofrem com a intolerância religiosa no nosso país, e por isso que a gente chama de racismo religioso. E somente na era Vargas que os templos, que os terreiros puderam voltar a funcionar. E esses resquícios desse proibicionismo, que na verdade é uma caça às bruxas, a gente viu estampada na parede de um terreiro, Templo de Umbanda Filhos da Fé, no Jardim do Lago, no último sábado, dia 24. Isso não foi o primeiro ataque. Os integrantes do terreiro já falaram
que eles vêm sofrendo ataques não só com pichações, mas também muitas vezes jogadas pedras, xixi de gato e várias outras violências contra aqueles espaços. E a gente precisa, sim, tomar medidas para que esse tipo de coisa não aconteça mais na nossa cidade, para que esse tipo de coisa não aconteça mais aqui na nossa região. Campinas é um exemplo e pode ser um exemplo também no combate à intolerância religiosa, principalmente contra aqueles que são da religião de matriz africana. Então, eu faço um apelo aqui para os vereadores e para o Poder Executivo para que a gente consiga pensar em medidas que protejam esses e outros terreiros que sofrem aqui na nossa cidade, que protejam também a Fazenda Roseira, que sofre com esses ataques diariamente, e que isso não seja apenas uma notícia comentada aqui no Comunitário de Vereadores, mas que a gente consiga pensar em ações e não deixe essa temática morrer. Mirna, a gente continua falando aqui sobre a ação dos parlamentares, agora com o vereador Otto Alejandro, que protocolou um requerimento porque ele quer mais ciclovia na cidade. Dessa vez, o vereador pede ciclovia lá na Vila União, e a gente foi conferir qual é esse pedido. O vereador Otto Alejandro protocolou um requerimento solicitando a implantação de uma ciclovia na região da Vila União. O parlamentar explicou o documento. Mobilidade, né, saúde, e ali hoje todos que andam de bicicleta ali andam na rua, transitam no meio dos veículos, entre os pedestres, na calçada, né? Então a gente fez essa indicação pensando na mobilidade urbana, na saúde e inclusive na valorização de toda a Vila União ali, porque uma ciclovia dessa daí, que é aproximadamente R$2 milhões, vai trazer aquele ar bonito, aquele ar bacana, né, para a região ali. Essa é a segunda vez que o vereador apresenta a demanda da ciclovia para o poder público. Em abril do ano passado, o parlamentar já havia feito pedido para que a prefeitura instalasse o equipamento público aqui na região. De acordo com o vereador, agora o pedido deve ser atendido. Quando eles foram dar início às obras, viu que teve erosões no trecho do afluente do Rio Capivari. Então eles teriam que reformular esse projeto, tá? Então agora já em 2022 eu fiz esse requerimento para cobrar esse novo projeto e o início das obras. O vereador comentou que já está alinhando com a prefeitura as obras no local e um possível cronograma. Estivemos agora no dia 10 de fevereiro com o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti. Ele cobrou da empresa que já ganhou a licitação, esse novo projeto e a data do início das obras. Mirna Abreu, agora a gente fala sobre um projeto que foi protocolado em parceria com os vereadores Carlinhos Camelô e Eduardo Magoga. É um projeto aí com dupla autoria, e o Michel Amorim volta falando dessas informações porque a proposta é a criação de um Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais. Pensando em proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade dos campineiros, os vereadores Eduardo Magoga e Carlinhos Camelô apresentaram um projeto de lei que sugere a criação de um Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais em Campinas. Existe a lei federal, mas isso no município não existe nenhum órgão que fiscalize, que bata com mais atenção, que ajude essas pessoas. Então, criando o conselho, a gente tem certeza que esse conselho vai fazer com que se cumpra a lei realmente. De acordo com o projeto, o conselho terá por objetivo dar ordenamento jurídico e também institucional ao tratamento de dados pessoais, regulamentar e disciplinar os direitos e os deveres de toda a sociedade campineira. Hoje, a gente pega os dados da gente aqui, qualquer empresa, você sabe disso, as pessoas passam os dados, essas empresas, elas compartilham esses dados com outras, tanto que a pessoa te liga oferecendo plano, te liga oferecendo isso. Vamos citar uma questão aqui que é muito comum de acontecer. As pessoas aposentadas, essas pessoas aposentadas, elas têm os dados delas, as pessoas sabem que elas são aposentadas, que o dinheiro dela cai todo mês. Fica oferecendo empréstimo, liga oferecendo empréstimo direto para essas pessoas, ligam quase todos os dias oferecendo empréstimo para essas pessoas. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, número 13.709 de 2018, é federal.
Sua função é simples: a proteção dos dados particulares. Segundo os parlamentares, a criação do Conselho Municipal para a Proteção dos Dados Pessoais vai estar em total consonância com a lei federal. Nós já estamos nos antecipando aqui na cidade de Campinas, criando esse conselho, para que esse conselho possa ajudar as nossas empresas, para que essas empresas não venham ser multadas e prejudicadas mais uma vez, depois de uma pandemia, depois de um recesso na economia, agora ter aí uma multa referente a dados pessoais de clientes. O conselho será composto por representantes do poder público, setor privado, comunidade técnica e científica. Então hoje está muito fácil de você cair num golpe. Então esse conselho é para ajudar tanto o consumidor, também as empresas, para que as empresas não possam ser multadas sem pelo menos um prévio aviso e sem pelo menos a cidade de Campinas oferecer uma ajuda para elas, né? E Mirna Abreu, para nós encerrarmos as notícias do Legislativo, hora de nós falarmos sobre a agenda aqui da Câmara de Campinas, porque praticamente coladinho aqui com o nosso Câmara Notícia, já tem evento ao vivo. A gente tem hoje, às 2 horas da tarde, a reunião da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de analisar e propor intervenções, projetos, obras e políticas públicas para o combate de alagamentos, enchentes e inundações em pontos críticos da cidade, em especial na Avenida Princesa do Oeste e na Avenida Orozimbo Maia. A presidência é do vereador Paulo Búfalo e essa reunião terá transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. Então, coladinho aqui com o nosso Câmara Notícia, tem reunião da Comissão Especial de Estudos ao vivo a partir das 2 horas da tarde. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Volta amanhã com mais informações pra gente? Isso, volta amanhã. Até então, uma boa tarde para você de casa também.